uma história que a Bíblia conta que ela é radical, assim, e às vezes ela até choca um pouco as nossas expectativas, aquilo que a gente imagina como as coisas podem acontecer. Tanto é verdade que até a pessoa que está envolvida nessa história, ela também ficou chocada na maneira de Deus fazer. No livro do profeta Jonas, capítulo 3, eu quero ler esse capítulo todo, ele é curto, ele só tem 10 versículos. Jonas, capítulo 3, que eu gostaria de falar com você um pouco nessa noite sobre avivamento. Avivamento. Essa palavra é muito intencional dentro de tudo isso que a gente está falando agora, né? E que você acompanhasse a leitura da palavra de Deus, que diz assim: a palavra do Senhor veio a Jonas pela segunda vez, dizendo: levante-se, vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela a mensagem que eu lhe darei. Jonas se levantou e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era uma cidade muito importante diante de Deus. Eram necessários 3 dias para percorrê-la. Jonas começou a percorrer a cidade caminho de 1 dia. O que era para 3 dias fazer, ele fez em 1, dizendo: ainda 40 dias e Nínive será destruída. Os ninivitas creram em Deus, proclamaram um jejum e vestiram roupa feita de pano de saco, desde o maior até o menor. Quando esta notícia chegou ao rei de Nínive, ele se levantou do seu trono, tirou os trajes reais, cobriu-se de pano de saco e sentou-se sobre cinzas. E mandou proclamar e divulgar em Nínive o seguinte: por mandado do rei e dos seus nobres, ninguém, nem mesmo os animais, bois e ovelhas, pode comer coisa alguma. Não lhes deem pasto, nem deixem que bebam água. Todos devem ser cobertos de pano de saco. Todas as pessoas, tanto as pessoas como os animais. Então clamarão fortemente a Deus e se converterão, cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Quem sabe, talvez Deus se volte e mude de ideia, e então se afaste do furor da sua ira, para que não pereçamos. Deus viu o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho, e Deus mudou de ideia quanto ao mal que tinha dito que lhes faria, e não os fez. Aleluia. Queridos, essa é uma daquelas histórias maravilhosas de uma tremenda revolução que aconteceu numa comunidade inteira na antiguidade. Um povo que aos olhos humanos seria daqueles totalmente improváveis. Alguém contar uma história como essa, de algo como isso que nós acabamos de ver, acontecer no meio de um povo como esse, numa cidade como essa, era totalmente improvável. Nínive, nessa época, ela era a capital do mundo. Ela era a capital do Império Assírio. Um povo que tinha uma tradição, uma fama de ser um povo extremamente pagão e também um povo extremamente ruim e cruel. Os ninivitas eram muito ruins, eram muito maus e cruéis com todos aqueles com quem eles lidavam, eles abordavam. É o tipo de pessoa que se vivesse na nossa geração hoje, era aquele tipo de pessoa que provavelmente alguém diria, só matando esse povo para dar solução nisso. E aí a história conta de quando essas pessoas dessa cidade, que era o centro do mundo, vamos dizer, uma cidade que é uma referência hoje, não temos uma cidade que representa o centro do mundo, mas uma cidade que é referência hoje no mundo em que nós vivemos, talvez seria Nova York, nos Estados Unidos, ou
talvez Londres, na Inglaterra, ou, sei lá, alguma cidade de grande importância no mundo assim, mas uma cidade extremamente problemática. E no caso, esse povo ouviu a palavra de Deus, e não foi uma mensagem, gente, não foi uma pregação, não foi uma aula, nem uma apresentação, senta todo mundo aqui que eu vou gastar horas explicando para vocês. A mensagem que eles ouviram de Deus foi uma frase: arrependam-se, arrependam-se, porque a destruição de vocês, o mal que vocês têm praticado, tem ofendido a Deus, e o fim de vocês está muito próximo. E em um dia eles escutaram um maluco montado como um motoboy, se fosse nos dias de hoje provavelmente seria, aquelas motos com uma caixa de som atrás. A cidade foi atravessada com essa voz falando: arrependam-se, porque daqui 40 dias, se essa cidade não se arrepender, ela será destruída. Isso aconteceu, gente, há quase 3.000 anos atrás. Aproximadamente 800 anos antes de Cristo. Foi quando o profeta Jonas foi até a cidade de Nínive. Inclusive, a cidade do povo que tinha invadido o povo dele, o povo de Israel. Foi um verdadeiro milagre o que a gente viu esses versos contarem aqui para a gente. A palavra de Deus diz que houve uma transformação completa. Foi um grande avivamento que aconteceu nessa cidade. E avivamento, gente, que é a minha intenção, eu não quero me concentrar tanto em Jonas nessa noite, mas eu quero falar muito mais sobre Deus e o povo de Nínive. Jonas, ele participa, não tem como não participar, mas eu quero focar mais na relação entre o povo de Nínive e o Senhor. Quando a gente fala, queridos, sobre avivamento, avivamento tem a ver exatamente com a relação entre Deus e o homem. Independente de idade, de crianças até as pessoas de bastante idade. Independente de cultura. Se é um povo historicamente de fé, um povo historicamente mais aberto, ou se é um povo mais duro, resistente, fechado. Independente da formação, do grau de estudo. Se são pessoas simples que não tiveram oportunidade de estudar, ou se é gente muito culta, muito estudada, com alto grau de conhecimento. Independente da classe social. Gente simples, gente como a gente do povão, ou os grandes, poderosos, os ricos, as autoridades. Independente também do nível de pecaminosidade. Pecadinho, pecado médio, pecadão. Afinal de contas, a Bíblia diz que esse negócio de grau de pecado é uma coisa que é a gente que atribui valor. Para Deus, todo pecado realiza o mesmo estrago, o mesmo problema. Gente que é muito ruim, muito pecadora, enfim. Ou gente que somente conta uma mentirinha branca. Gente que, assim, no geral, é gente boa, gente de bem. Que às vezes só dá uma escorregadinha, mas que não faz mal a ninguém. Independente de qualquer uma dessas coisas, queridos, o que nós vemos aqui nesse testemunho é que não há limites para o agir de Deus nesta terra, na vida de qualquer pessoa. Não há limites para Deus operar um mover da presença dEle. Não há limites para Deus operar um mover do poder dEle. Não há limites para Deus operar um mover do seu Espírito na vida de qualquer pessoa ou qualquer povo nessa terra. A prova disso é que o improvável aconteceu nessa época com o povo de Nínive. Do menor até o maior, do povo do centro até o povo da periferia. Os grandes e os pequenos, os jovens e os idosos. Houve um mover de arrependimento, de quebrantamento na presença de Deus, que varreu toda aquela cidade naqueles dias. Sabe, queridos, aonde tudo isso começa? Isso começa com o entendimento de que, em primeiro lugar, toda pessoa precisa entender que só existem dois destinos possíveis
para qualquer ser humano na face da terra: ou a morte ou a vida. Ou viver no caminho do pecado, que gera morte, ou viver em fidelidade a Deus, que gera vida eterna. Vida e vida eterna e vida abundante. Quando há o pecado influenciando, governando a vida de uma pessoa, é impossível haver relacionamento com Deus. Porque Deus é a fonte da vida. E Deus é santo. Então, a única coisa que resta, se Deus não pode se relacionar, se Deus não pode estar presente na vida de uma pessoa que vive debaixo da influência, tem o pecado como seu governo, seu estilo de vida, é o relacionamento com Deus ser quebrado. E sendo Deus a fonte da vida, só resta, então, a morte para essa pessoa. Agora, por outro lado, quando Deus está presente, quando há relacionamento, quando há comunhão entre uma pessoa e Deus, quando há intimidade, ali Deus sente liberdade para manifestar a sua presença, e a vida dele vai fluir até transbordar vida abundante, vida eterna. Então a vida abundante, a vida eterna, ela está relacionada diretamente com a pessoa de Deus. Vem dele. Aonde ele está, a vida, e vida em abundância. Então, queridos, avivamento, ele começa aonde? Ele começa no monte? Ele começa no templo, nas casas de oração? Não, ele começa dentro do coração. Não tem outro lugar aonde o avivamento pode ser iniciado. Não tem outro lugar aonde a busca pelo avivamento do Senhor possa ser acessado. Quando pessoas caem na consciência de que elas estão longe de Deus, quando a ficha cai, quando elas entendem, os olhos delas se abrem, o entendimento delas desperta para elas perceberem que longe de Deus elas estão destinadas à morte eterna. Mas no meio dessa crise, desse quebrantamento de consciência, nasce dentro delas um desejo sincero de mudar essa realidade, de se aproximar de Deus, ou de se reaproximar de Deus e ter a vida eterna. É daí que vem a palavra que é bíblica e teológica de conversão, converter-se a Deus. É uma pessoa que está vivendo numa direção e em algum momento ela desperta e há uma mudança no coração dela e ela decide mudar a direção da sua vida e passar a seguir a Deus e se reaproximar de Deus e ter a vida dele manifestando, fluindo e transbordando dentro de si. O avivamento, queridos, é um movimento que ele acontece dentro das pessoas, mas ele opera de dentro para fora. E eu quero pontuar algumas coisas aqui que eu acho importante a gente entender, que o avivamento, ele tem uma trajetória. O mover do avivamento, ele tem uma trajetória, um ciclo que precisa ser realizado, que eu chamo de o ciclo natural do avivamento. E a gente precisa entender esse ciclo. O avivamento, ele não acontece que nem pipoca, de uma hora para outra, sem entender, sem buscar, sem ter a postura certa para Deus, ele vem e acontece. É necessário uma trajetória, um caminho para ter essa comunhão, esse relacionamento restaurado com o Senhor. E a primeira coisa nessa trajetória, nesse ciclo do avivamento, ele começa, como eu já comecei aqui a pincelar aqui, com uma profunda necessidade de Deus. Quando uma pessoa cai na consciência
de que ela tem uma necessidade por Deus, que ela entende que Deus é a fonte da vida, que a pessoa entende que a resposta, o sentido do seu viver está nele. Entender que não há vida sem ele. Como um pastor amigo meu diz, que não é possível encontrar felicidade sem Deus na palavra dele. Esse despertar, esse entendimento, ele precisa acontecer. Eu e Deus. Como é que está esse relacionamento? Ele está íntimo? Ele está próximo? Há comunhão ou há afastamento? Cada um está no seu lugar. Para que aí, quando uma pessoa entende, percebe, cai na consciência sobre a necessidade que ela tem por Deus, essa necessidade vai levá-la a dar o próximo passo. E o segundo passo é o arrependimento dos pecados. Queridos, é impossível acontecer avivamento sem arrependimento de pecados, sem uma profunda convicção de pecados. Provavelmente você conhece pessoas, eu também conheço pessoas, que têm um senso de justiça própria, de que elas acham que elas são pessoas boas e justas de verdade, e que elas não têm pecados que precisem se arrepender. E qualquer pessoa na face da terra, enquanto ela nega os seus pecados, não admite, não se arrepende deles, ela não está preparada para viver um avivamento de Deus na sua vida. Porque quando nós nos aproximamos do Senhor, sabe o que é natural acontecer? Nós olhamos para Deus, percebemos a grandeza de Deus, percebemos a majestade de Deus, como Ele é santo, como Ele é bom, como Ele é verdadeiro, como Ele é justo. E aí começa a fazer sentido até algumas declarações da palavra de Deus, como por exemplo, quando o profeta Isaías diz que as nossas obras de justiça, todas aquelas coisas boas e legais que você e eu fazemos, se for comparar com a santidade, com a bondade, com a justiça de Deus, é trapo imundo. É trapo imundo. É uma criança de poucos meses com um lápis na mão, do lado do Van Gogh. Não há comparação. É impossível comparar, é impossível atingir. A nossa bondade, a nossa justiça para Deus é nada. Porque independente de atos de bondade e de justiça que a gente pratique, mas eles sempre estarão contaminados pela semente, pelo vírus do pecado que está dentro do nosso coração, nos empurrando, nos predispondo para a gente viver uma vida de costas viradas para Deus, e isso estraga tudo, isso contamina tudo. Então, quando nós percebemos quem é Deus, a grandeza dEle, a santidade dEle, e a gente olha para Deus e olha para nós, ou a gente se olha no espelho, aí a gente percebe que miserável pecador que eu sou. Meu Deus, eu achava que eu era alguma coisa, eu achava que eu era bom, eu achava que eu era uma pessoa legal. E aí a nossa consciência começa a tocar e começa a vir um entendimento, caramba, eu sou realmente pecador. E essa consciência de pecado começa a nos levar a uma atitude de arrependimento e de confissão de pecados. Como, por exemplo, aquela história que Jesus contou, quando 2 homens estavam no templo orando. Um era o religioso fariseu e o outro era o funcionário público corrupto. E o religioso lá, todo glória a Deus, aleluia, se achando bom, enfim, falando, Deus, obrigado porque eu sou lindo, maravilhoso. Mas aquele funcionário público corrupto, ele não tinha nem coragem de olhar para o alto, a não ser bater no peito e dizer, Senhor, tem misericórdia de mim que sou pecador. Tem misericórdia de mim. É uma crise isso. Mas, queridos, é uma crise extremamente positiva, porque ela começa a desconstruir tudo que o pecado instalou dentro de cada um de nós. O arrependimento e a confissão dos pecados
é o início do processo de higiene, de preparar o terreno, para no momento apropriado Deus vir e manifestar a glória dele, a presença dele. A prática da oração, na busca pelo avivamento, começa a entrar aqui. A oração é uma ferramenta fundamental para a busca por um verdadeiro avivamento. Sem a oração, existem muitos avivalistas, muitos grandes pregadores que falam sobre isso. A oração é fundamental. O nosso Senhor Jesus Cristo reconhecia isso, que a oração era fundamental para ele seguir dentro do propósito e da vontade do Pai eterno. E a oração já começa a entrar forte a partir daqui. Talvez até como foi o caso do apóstolo Paulo, quando ele teve um encontro com Cristo, a oração junto com o jejum, até que Deus venha a manifestar, venha a revelar as coisas dele dentro da sua vida. E esse é o segundo passo do ciclo do avivamento. Para então avançar para o terceiro passo desse ciclo, que é buscar a Deus de todo o coração. O arrependimento e a confissão dos pecados é um processo interior. É um processo nós diante do nosso espelho, batendo no peito como aquele funcionário público, reconhecendo a nossa realidade. Mas isso também vai nos levar a voltar para o Senhor, como aquele homem também disse: Senhor, tem misericórdia de mim. Buscar a Deus de todo o coração. O próprio Cristo disse em João capítulo 14, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Uma pessoa que busca a Deus de todo o coração, a porta, o caminho é Jesus Cristo, o Filho de Deus que virou gente como a gente. Como diz João capítulo 1, quem viu a Cristo, viu a glória do próprio Pai. E ele mesmo disse isso. Confessar a Jesus Cristo como Filho de Deus. Confessar que Jesus Cristo morreu na cruz para pagar o preço pelos nossos pecados. Nesse processo de busca a Deus de todo o coração, como é importante também, é fundamental também, receber o dom do Espírito Santo. O selo de pertencimento, de propriedade de Deus. Assim como também o revestimento de poder, o batismo de poder do Espírito Santo, que nos capacita a sermos testemunhas de Jesus de verdade, a viver Jesus. Esse batismo de poder que torna possível a gente viver o que a palavra de Deus nos diz para vivermos. Buscar a Deus de todo o coração. Uma busca ardente. Mais do que o ar que nós respiramos. Uma necessidade, um anseio por Deus, mais do que qualquer outra coisa na face da terra. É um passo importante na busca de um verdadeiro avivamento. Para aí, então, algo que vai ser uma consequência comum no mover de avivamento, é um movimento também, uma disposição para a restituição. Uma pessoa que está buscando viver uma nova vida na presença de Deus, ela vai perceber que existem muitas coisas que ela fazia anteriormente, que não se encaixam mais na nova vida que o Senhor tem dado a ela para viver. E isso vai levá-la a buscar fazer consertos. Isso vai levar ela a buscar fazer restituições, restaurações de relacionamentos, consertos no sentido também de reconciliação, de busca de perdão com as pessoas em torno de si. É muito semelhante àquilo que o profeta João Batista dizia no seu ministério, quando ele falava que nós deveríamos, que todas as pessoas que se arrependiam dos seus pecados, deveriam na sua vida demonstrar fruto de arrependimento. O que é fruto de arrependimento? Fruto de arrependimento é assim: se você diz que você não quer mais viver no pecado, então demonstre de maneira prática que você não quer mais viver essa vida. Que as tuas atitudes sejam, a partir de agora, num novo padrão. Ou seja, que a nossa vida na prática,
ela seja condizente com a fé que nós estamos confessando, da nova vida que nós queremos viver. Fruto de arrependimento, que é um dos sinais da verdadeira conversão. Uma pessoa que diz que se converteu a Cristo, que tem uma nova vida, mas a vida dela não tem nenhum sinal de mudança, não tem nenhum fruto de arrependimento, é possível se questionar se essa pessoa realmente está experimentando uma nova vida. Mudanças vão acontecer. Mudanças vão acontecer no caráter. Mudanças vão acontecer no nível social, na vida dessa pessoa. E às vezes não só na vida de uma pessoa, mas às vezes uma comunidade inteira. Existem relatos de avivamentos que aconteceram ao longo da história, que o crime, a criminalidade acabou em determinados lugares. Não tinha mais boletim de ocorrência. Não tinha mais gente presa nas cadeias. Porque os corações foram quebrantados. Uma nova natureza foi ali plantada dentro daquelas vidas. As pessoas começaram a se arrepender dos seus maus caminhos. E começou a haver uma transformação social, um nível de amor, os relacionamentos serem totalmente restaurados. O nível, eu posso até imaginar, de divórcios, o nível de suicídios. Uma mudança que atinge todos os níveis nas vidas das pessoas e da sociedade. Quando um avivamento verdadeiro está acontecendo, as evidências começam a surgir. Pessoas que antes tinham como estilo de vida praticar o mal, uma vida de imoralidade, uma postura de mau caráter, essas pessoas começam a se quebrantar e se arrepender e buscar viver uma nova vida, fruto do toque de Deus, fruto da natureza de Deus plantada dentro daqueles corações. Mudanças começam a acontecer em todo lugar que está experimentando um avivamento. Para aí, queridos, como eu disse, que o avivamento, ele tem um ciclo. Esse ciclo, ele vai se completar ainda no que eu considero como o último passo, que é o passo primordial, até mesmo da missão do Senhor Jesus Cristo na terra, que é o anúncio, que é um grande mover de testemunho. Pessoas cheias de Deus, pessoas avivadas, cheias da vida de Deus, elas se enchem de alegria em falar das maravilhas do Senhor. Pessoas avivadas, pessoas cheias de Deus, são também naturalmente enchidas de ousadia para anunciar a todas as pessoas sobre o amor de Deus. Que o perdão dos pecados, assim como Jonas anunciou a Nínive, o perdão dos pecados, Deus está oferecendo o seu perdão, se vocês se arrependerem. As pessoas que estão cheias da vida de Deus, elas transbordam de tal forma disso que Deus está fazendo dentro delas, que elas têm a maior alegria de poder falar para todo mundo. Elas não têm, assim como Efésios capítulo 6 vai dizer, essas semanas para trás nós falamos sobre a armadura de Deus, e lá vai falar que nós devemos estar calçados com as sandálias da preparação do Evangelho. Ou seja, a gente teria muitos conselhos para dar para as pessoas. Quando nós estamos aí interagindo, convivendo com as pessoas, a gente poderia dar muitas dicas para elas, mas a gente não tem palavra melhor para dar para as pessoas, além de que Jesus Cristo pode salvar todo aquele que nele crê. A mensagem do Evangelho é a melhor mensagem que a gente pode levar para qualquer pessoa. O Evangelho é poder de Deus para salvar. O Evangelho é poder de Deus para transformar. Uma pessoa que está cheia da vida de Deus, cheia do poder do Espírito Santo, ela não consegue se controlar. Ela sabe que Deus pode restaurar aquele casamento, ela sabe que Deus pode fechar aquela biqueira, ela sabe que Deus pode interromper aquela guerra, ela sabe que Deus pode acabar com aquela quadrilha, ela sabe que Deus pode fazer frustrar aquele movimento de corrupção, ela sabe que Deus pode transformar tudo.
Porque Deus fez isso na vida dela. E se Deus fez isso na sua vida, é claro que eu vou crer que Ele pode fazer isso na vida de qualquer pessoa também. Para que essa graça possa alcançar e chegar a todas as outras pessoas. A gente costuma chamar isso de movimento de evangelismo. A gente tem, queridos, ao longo da história, diversos exemplos. Na Bíblia e fora da Bíblia, diversos exemplos de avivamento. Um deles é esse mover de Deus na cidade de Nínive, 800 anos antes de Cristo. Desde o rei, o imperador, até o povão da periferia, houve um mover que revolucionou aquela cidade. Um quebrantamento, algo que começou em cada coração e transformou as estruturas daquele império naqueles dias. Mas esse não é o único avivamento que a Bíblia conta. A Bíblia vai falar também no segundo livro das Crônicas, capítulo 14, que um homem de Deus, o rei Asa, ele teve contato com a palavra de Deus, e aquilo chocou o coração dele. E imediatamente ele fez algo semelhante ao que o rei de Nínive também determinou. Imediatamente ele convocou um quebrantamento de busca, de arrependimento de pecados e de busca da presença de Deus no meio de todo o povo de Israel. Passado um tempo mais para frente, ali por volta de 500 antes de Cristo, houveram dois homens de Deus que foram da mesma época, Esdras e Neemias. E quando Deus estava usando aqueles homens com mais outros líderes do povo de Israel, para restaurar a cidade de Jerusalém, restaurar a nação do povo de Israel, Deus usou esses dois homens ali no livro de Neemias, capítulo 8, por exemplo, para chamar o povo todo a rasgar o coração diante do Senhor e confessar os pecados. E a palavra de Deus diz que aquele povo foi tocado por um quebrantamento, que eles começavam a derramar lágrimas e não paravam mais de chorar, arrependidos, confessando os seus pecados. Muitas vezes, meus queridos, existem sinais como esse nas vidas de pessoas que estão experimentando o verdadeiro avivamento. O mais famoso de todos os avivamentos que aconteceu na Bíblia, lá no Pentecoste, em Atos capítulo 2, quando os discípulos de Jesus, aproximadamente 120 pessoas, estavam reunidas dentro de um casarão na cidade de Jerusalém, e o Espírito Santo desce sobre eles, com línguas partidas como que de fogo, e eles foram cheios do Espírito Santo, e eles saem por aquela cidade, falando em línguas, e profetizando, e anunciando da grandeza de Deus. Aquilo fez um rebuliço na cidade de Jerusalém. Os capítulos seguintes, capítulo 3, 4, 5 e os outros capítulos na sequência do livro de Atos vão dizer, não paravam, eram multidões que se arrependiam dos seus pecados e nasciam de novo crendo em Jesus Cristo. Independente, pessoas simples da cidade, até mesmo autoridades, sacerdotes, fariseus, se convertiam a Jesus Cristo e se tornavam discípulos de Cristo. Aquilo revolucionou a cidade de Jerusalém e a Judéia naquela época. Quando a gente entra para a história, nesses 2000 anos de era cristã, a gente vai ver há séculos atrás, no século XVIII, o que é chamado na história de o grande avivamento. Foi um século quase inteiro de movimentos de avivamento pipocando por diversos lugares no mundo. E que foram para outros lugares também, que da Europa, na América do Norte, pipocou para a Ásia, para a África, e que foi um movimento por um monte de lugares. Grandes homens de Deus, John Wesley, Jonathan Edwards, o Anthony Edwards é outro cara, Jonathan Edwards, Whitefield, e tantos outros homens de Deus, cheios do Espírito Santo, foram usados por Deus para revolucionar comunidades inteiras. A gente vai um pouco mais. O século passado, o século XX,
foi também um século tremendamente tocado por avivamentos. O século XX já começa com avivamento. A gente vê na Europa, também dos grandes avivamentos desses 2000 anos já era cristão, o avivamento no país de Gales. Aquele povo inteiro, territórios inteiros se convertiam a Jesus Cristo. Famílias sendo restauradas. Prosperidade no meio daquele povo. Assim como também, no outro lado do oceano, um avivamento que foi conhecido como o avivamento da Rua Azusa, nos Estados Unidos. Outro mover de Deus tremendo, poderoso também que aconteceu no sul dos Estados Unidos. Aí a gente vai, ao longo desse século, que foi louco demais, também o século XX, guerras, enfim, tantas coisas, crise econômica, revolução econômica, etc. Mas esse século ainda completa-se, chega no final do século XX. Na década de 80, na década de 90, e a gente continua vendo grandes moveres de Deus, como, por exemplo, o que Deus fez na Coreia do Norte, ou na Coreia do Sul, desculpa. O grande avivamento que teve na Coreia do Sul, o grande avivamento que aconteceu no Canadá, na cidade de Toronto, também na década de 90, algo tremendo, transformando comunidades inteiras. E eu estou aqui pontuando alguns desses movimentos, alguns desses acontecimentos de Deus nas vidas das pessoas, grandes e pequenos avivamentos. Eu guardo muito no coração, mais para frente eu vou ter a oportunidade de compartilhar sobre isso, de um grande avivamento que aconteceu também na virada do século XX para o século XXI, eu acredito. Eu acho que foi final do século XX. Num país aqui da América Central, que foi a Guatemala, algo absurdo. Existem testemunhos que até o povo que trabalhava na agricultura, a bênção de Deus até sobre a produtividade da terra, ao ponto de virem cientistas e pesquisadores de outras nações tentar entender o que está acontecendo com a agricultura e com a pecuária de vocês, que vocês têm essa produtividade absurda, e eles falarem, não tem outra coisa senão Deus abençoando a nossa terra. Nós não podemos dizer mais nada, é só Deus. Tem um pastor que eu gosto muito que ele diz isso, que ele fala isso. Se você for capaz de explicar o que foi que aconteceu, não foi milagre de Deus, foi o homem que realizou. Porque quando é milagre de Deus, você não explica, você só fala. Foi a mão de Deus que fez isso acontecer. E simplesmente, você crê e desfruta dessa graça, desse favor de Deus. Sabe, queridos, falando todas essas coisas, é muito importante pontuar aqui também, na história, a gente vai ver, eu estou citando aqui vários exemplos do mover de Deus no povo, no meio da humanidade. Mas a história também vai mostrar para nós que quando, no meio deste ciclo do avivamento, como eu falei, todas essas 5 etapas que eu mencionei aqui, a consciência da necessidade de Deus, o arrependimento e confissão dos pecados, o buscar a Deus de todo o coração em Cristo Jesus e o derramar do Espírito Santo, a restituição daquilo que é devido e o evangelismo de anunciar a grandeza de Deus. A história vai mostrar, nas experiências do avivamento, que em qualquer momento em que, qualquer uma das etapas deste ciclo, quando ela é quebrada, isso faz com que o avivamento seja interrompido. Ele não continua. Então, por exemplo, algumas vezes a gente já viu ao longo da história de grandes moveres de Deus, no meio de comunidades, de igrejas, enfim, de cidades inteiras. E chegar num momento de as pessoas desfrutarem daquela graça, daquele favor do Senhor no meio deles, e sinais, e evidências, e maravilhas do Senhor operando no meio deles. E eles não quererem mais, desanimarem de falar para as outras pessoas das grandezas de Deus, para que mais pessoas possam experimentar da vida de Deus, do novo nascimento em Cristo Jesus.
E quando as pessoas começam a parar de falar da grandeza de Deus para as outras pessoas, o fluxo do avivamento começa a interromper-se também. Começa a parar. Por quê, meus irmãos? É muito simples, não é complicado entender o porquê que isso acontece. É porque o reino de Deus, ele se manifesta na terra de que forma? Vida na vida. A partir do momento em que o Senhor vê que ele chega numa pessoa, e essa pessoa, ao invés de viver como se ela fosse o fluxo de um rio, o curso de um rio, e ela começa a viver como represa, querendo reter para si a graça, o favor que Deus está derramando sobre ela, o que acontece? O fluxo para. O Senhor para. Porque Ele não quer encher represas. Ele quer que o mundo seja cheio do conhecimento da sua glória, como as águas cobrem o mar. E a gente precisa se dar consciência disso, qualquer outra coisa. A busca por um avivamento sem arrependimento e confissão dos pecados. Isso interrompe o fluxo do avivamento também, ou qualquer um desses passos aqui. Avivamento, queridos, a gente precisa entender uma coisa. Avivamento não é só sinais extraordinários do Espírito Santo e adoração. Tem pessoas que buscam o avivamento só para ficar, glória a Deus, aleluia, ó como tu és lindo, e querem ver os sinais e os milagres. Avivamento não é só para isso. Avivamento é a vida de Deus sendo derramada com abundância. Avivamento é a evidência da presença de Deus em poder, em glória, em graça, operando transformação, escrevendo novas histórias, vida na vida, mais e mais, porque essa é a vontade dele. Famílias inteiras sendo restauradas, pessoas condenadas tendo novas histórias sendo escritas na sua vida. Realidades sendo mudadas de maneira inexplicável. A única coisa que se pode dizer, só pode ser Deus, só pode ser o poder de Deus realizando isso. E a gente precisa se dar conta disso. Porque se nós oramos por avivamento, mas se em algum momento no nosso coração existe um bloqueio, que nós não queremos fazer parte desse fluxo do mover de Deus, como Ele deseja que aconteça nesta terra, a obra dele totalmente em nós, mas também através de nós, vida na vida, nós mesmos podemos interromper esse fluxo acontecer. E dizer também, queridos, que o avivamento, que tem um ciclo natural, ele significa também que ele não acontece de uma vez para sempre. Todos estes avivamentos que eu mencionei aqui, todos eles, desde a cidade de Nínive, capital do Império Assírio, Rua Azusa, país de Gales, Índia e outros avivamentos. Coreia ainda está diminuindo. Eles passaram ao longo da história. Eles aconteceram, deixaram seus frutos, deixaram suas marcas, transformações aconteceram, mas por alguma razão eles também passaram. E sabe, queridos, não é porque nós somos melhores ou piores, mas nós podemos aprender com isso também. Existe uma sabedoria que nós precisamos dar atenção a isso, para que a gente não repita também os mesmos erros. A gente aprenda com os acertos, mas a gente não repita os mesmos erros. Sabe o que é? O avivamento, ele precisa ser renovado constantemente. Existe uma série de recomendações na palavra de Deus, que a partir do momento em que nós somos selados com o Espírito Santo, e que nós podemos até experimentar a plenitude do Espírito Santo, mas isso não é algo que acontece de uma vez para sempre. Não é um cartão de crédito ilimitado, que você pode só a partir de então gastar. Mas ele precisa ser renovado constantemente. Não vos embriagueis com vinho em que há devassidão, mas enchei-vos do Espírito. É algo que deve ser buscado dia após dia. É um anseio, é uma paixão, é um amor, é uma fome, é uma sede que não pode se esgotar em momento algum. O tempo todo nós teremos algo para conhecer do nosso Deus. Ele é grande demais. O tempo todo haverá algo que Deus também vai querer operar em nós.
A perfeição nós só vamos alcançar na glória com Cristo Jesus, quando nós vamos receber um corpo novo e glorificado. Mas até lá, até aquele momento, nós estamos num contínuo processo de transformação, de santificação. É por isso que a palavra de Deus vai dizer em Romanos capítulo 6, verso 4, que nós devemos, assim como Cristo Jesus, Ele morreu na cruz, mas Ele ressuscitou dos mortos para nos dar uma nova vida, nós também devemos viver em novidade de vida. Você entende o que essa expressão significa? Precisamos viver em novidade de vida. A vida cristã é uma jornada maravilhosa, onde o Senhor estará operando coisas novas na nossa vida o tempo todo. Basta nós buscarmos na fonte, basta nós não impedirmos o Espírito Santo de fazer a sua obra, o tempo todo Ele estará fazendo algo novo nas nossas vidas. E nós precisamos não só desejar, deixar isso acontecer, como nós precisamos também buscar. A própria carta aos Romanos também vai dizer no capítulo 12, eu quero pedir, Mary, por favor, sobe aqui. A carta aos Romanos vai dizer no capítulo 12, que nós não devemos nos conformar com este mundo, mas devemos permitir sermos transformados pela renovação da nossa mente, para que a gente esteja preparado para viver a vontade de Deus, porque ela é boa, ela é agradável e ela é perfeita. A palavra de Deus nos dizendo novamente sobre um processo contínuo, sejam transformados. Que vocês, o interior de vocês seja transformado. Desde a mente, sejam continuamente transformados. Por quê? Porque este é o segredo, esta é a chave para nós experimentarmos a vontade de Deus, que é boa, que é agradável e que é perfeita. É isso que está no coração de Deus, queridos. Essa é a vontade de Deus para todas as vidas na face da terra. É por isso que o coração do Pai eterno arde em chamas, para que o mundo seja de verdade cheio do conhecimento da sua glória. Que povos, tribos, línguas, nações venham a conhecer a Deus, não como Jó no início, só de ouvir falar, mas de ter vida na sua presença, de contemplá-lo na intimidade, no secreto, de ter uma vida em constante renovação e transformação, e o derramar dele, os rios de vida dele, jorrando abundante continuamente sobre cada um de nós, operando transformação em nós, para nós sermos cada vez mais parecidos, identificados com Jesus Cristo, mas também através de nós, mudando realidades inteiras com esse fluir, com esse transbordar da graça dele, através das nossas vidas. Sabe o que eu quero dizer para você nesse momento? Eu entendo que não tem coisa melhor nós fazermos nesse momento do que nós levantarmos um clamor da terra aqui. Eu quero pedir, gentil, por favor, que é nosso pastor e líder do Ministério de Intercessão, eu quero pedir para você conduzir esse momento em que nós vamos louvar e nós vamos levantar um clamor aos céus diante do Senhor nesse momento. Eu acredito que diante de tudo que você e eu estamos ouvindo nesse momento, a única coisa que Deus espera é: eu quero saber qual é a resposta que você tem para me dar nessa noite. Aleluias. Queridos, nós estamos num ambiente de liberdade, e eu vou me colocar de joelhos aqui diante do Senhor, e se você quiser, você pode fazer o mesmo. Esse é um ambiente de liberdade, onde você tem a oportunidade agora